Oi, amados, bom dia, tudo bom? Feliz terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 18 de março de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta às 7 horas da manhã. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, tudo bom, Nath? Ezequiel, Thaís, Carlinha, bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até esse presente momento, que seja uma terça-feira de amor, de alegria, de paz, uma terça-feira onde intencionalmente a gente vai buscar mais ao nosso Senhor Jesus, a gente vai realmente focar nas coisas que são importantes, a gente vai mirar no nosso Senhor Jesus e vai, se agarre nele, amado. Está passando por alguma dificuldade, algum desafio, alguma dor, tá tudo bem. Importante a gente se agarrar em Jesus em toda e qualquer situação, não apenas nos desafios, mas também nos momentos bons, porque Ele está com a gente a todo momento, amados, em todo instante. Jesus está conosco. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bom? Bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Amados, hoje nós vamos falar dois versículos que estão lá em Provérbios 18, né, amados? Eu tenho lançado intencionalmente versículos do Provérbios do dia para que todos lembrem do nosso desafio dos provérbios de todos os dias. Ler o capítulo do dia. Hoje é dia 18, então tirem um tempinho, amados, um tempo, né, se possível, um tempo maior, se possível for, para você ler capítulo 18 de Provérbios, hoje dia 18, leia, veja que o Senhor vai ministrar o seu coração, o que Ele vai falar com você. E nós temos conselhos, amados, poderosíssimos em Provérbios. Com certeza você vai avançar muito na sua vida quando você todos os dias lê um capítulo de Provérbios. E hoje nós vamos falar sobre dois versículos que com certeza depois você, no seu tempo de qualidade, quando você for ler Provérbios 18, você vai encontrar esses versículos lá, tá bom? Que fala sobre o coração soberbo, que precede a queda, e o humilde alcança a honra. A gente não pode esquecer nunca, amados, que tudo vem de Deus. Nós vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Amém, Joelma. Obrigada, viu, minha querida? Deus abençoe. Márcia Leonardo Solange. Bom dia, querido. Bom dia. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Agradecemos, Pai, pelo favor do Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que se renova cada manhã, que está sobre a nossa vida. Pai, muito obrigada, Pai, para o Senhor abençoar e guardar a nossa saída e a nossa chegada, Pai, desde agora e para sempre. Que tudo que a gente for encerrar na nossa vida, Pai, que a gente encerre, Pai, com toda a gratidão pelo ciclo que está se fechando. E ao mesmo passo, Pai, a gente inicie novo ciclo, Pai, também com o coração transbordando, Pai, de gratidão e de alegria. Pai, ajude-nos, Pai, a sempre nosso coração, Pai, a manter sempre o nosso coração, Pai, com humildade, Pai. Queremos sempre, Pai, andar, Pai, conforme o Senhor espera que a gente ande, Pai. Que a gente tenha compaixão, que a gente tenha misericórdia, que a gente tenha amor, que a gente ouça mais antes de falar, que a gente ouça mais antes de responder. Pai, nós agradecemos por esse tempo precioso que aqui estamos, Pai. E queremos te dizer, Pai, que o Senhor é bem-vindo nos nossos lares, nos nossos corações, em tudo que a gente faz, Pai. Queremos que cada respirar nosso seja para a sua honra e para a sua glória. Sabemos, Pai, que muitas vezes nós não conseguimos que seja assim. Porém, nós temos esse objetivo, Pai. A gente se levanta, a gente pede perdão, a gente se levanta e a gente vai em direção, Pai, aquilo que queima no nosso coração, Pai, de te honrar em
tudo, Pai. Obrigada, Pai, pela sua palavra que nos diz, Pai, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Nós nos alegramos, Pai, recebemos com muita alegria essa palavra, Pai. Sim, nós recebemos, sim, aceitamos, sim, tomamos posse dessa palavra sobre a nossa vida, no nosso coração. Obrigada, Pai, por nos guiar e dizer o caminho que a gente deve seguir. Obrigada por nos instruir a toda a verdade. Ajude-nos, Pai, a cada dia eliminarmos, Pai, as inúmeras vozes de distrações, Pai. E que a gente, Pai, foque cada vez mais, Pai, na voz que vem de dentro, na voz do Senhor, Pai, nos guiando e dizendo o que a gente deve fazer com cada situação. Que a cada dia, Pai, a gente lembre que a paz é o juiz do nosso coração. E que baixando a euforia do momento, que a gente ore, Pai, ore sobre aquele determinado assunto. E veja se vamos sentir paz. E nem sempre sabemos que vamos sentir também alegria, porque nós às vezes estamos sem saber o próximo passo. Mas nós escolhemos, Pai, confiar e tendo paz, sabendo sempre que é o sinal verde do Senhor para que a gente siga em paz. Pai, nós te amamos, te louvamos, te bendizemos. Nós agradecemos, Pai, pela força que o Senhor nos dá. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá motivos para seguir em frente. Agradecemos, Pai, porque aquilo que parecia impossível é possível, Pai, aos seus olhos, Pai. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que nós achamos que estamos no fim do túnel, que não tem saída, que não tem mais jeito. Isso não é confiar no Senhor, isso é olhar para o que estamos olhando. E nós, nesse dia, Pai, 18 de março de 2025, esse dia único, porque não haverá outro 18 de março de 2025. Esse dia único nós escolhemos, Pai, entregar toda e qualquer situação em suas mãos. E não queremos olhar com os nossos olhos. E sim, Pai, ter uma vida de plena confiança, na certeza de que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já viu o início e o meio e o fim da história. E a gente se alegra na certeza de que estamos nas melhores mãos possíveis. Obrigada, Pai, por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos. Tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos-nos nesse dia, nessa maravilhosa, incrível, sensacional, única, absoluta, terça-feira, dia 18 de março de 2025. Paula, como assim? Amados, é assim. É assim. Assim como você colocar na sua cabeça, como você determinar na sua cabeça, na sua mente, vai descer para o coração e assim vai ser. Na Bíblia, a gente encontra essa palavra, eu falo muito esse versículo aqui que a gente encontra em Jó. O que eu mais temia me aconteceu. Assim como o homem pensa, assim é. Então, amados, o que você anda pensando a respeito do seu dia, a respeito da sua vida? Pense até ontem, o que você andou pensando? Até hoje. Hoje, a partir de hoje, amados, você vai mudar os seus pensamentos. A partir de hoje, não importa qual é o cenário atual da sua vida, mas você vai declarar coisas boas, você vai soprar palavras de vida sobre cada área da sua vida. Paula, tá tarde demais para mim. Quem disse isso, amados? Vai ler na Bíblia e ver as maravilhas que Deus fazia pelas pessoas, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele segue fazendo. Não importa, amados, idade é um número. Chuta isso para longe e fique com o que Deus está dizendo. Não há nada que seja impossível para Deus. Não importa o momento. Então não é tarde demais. Você está aqui vivo, viva, respirando. É possível. É possível. Não é tarde demais para você, não. Pode acontecer daquilo que você acha que acabou, que é nada, que é o pó. Deus pega e faz uma obra de arte, amados. Então se alegre na certeza de que Deus
sabe exatamente quem é você, que Ele te deu uma missão, que tem um propósito para a sua vida, tem uma razão de ser para a sua vida. E de repente você está aí ouvindo essas palavras, amados, e você está pensando assim, cansei de ficar ouvindo isso. Cansei de mais uma vez, entra ano, sai ano, e eu fico ouvindo essa palavra. Amados, essa palavra é verdadeira. Essa palavra está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós vimos ontem, palavra inspirada, palavras sopradas por Deus. E de repente, será que não é mesmo o convite do Senhor para que você vá buscar mais Ele na intimidade, para que você conheça Ele não apenas de ouvir falar, mas de se relacionar, de andar com Ele? Você sabe, amados, que quando a gente está passando por algum desafio, a gente fica ali, a gente ouve a palavra uma vez e não segue, ouve duas e não segue. Deus vem atrás, amados. Você começa a ver essa palavra em tudo quanto é lugar, amados. Aquele versículo começa a brotar em tudo quanto é lugar. De repente, uma pessoa que nunca te mandou um único versículo, nenhuma passagem da Bíblia, nada, ela manda exatamente aquela palavra. De repente, você nunca ouviu alguém falando, pregando, alguém falando, dando uma palavrinha sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, né, sobre as boas novas. E de repente você ouve pela primeira vez e a pessoa está falando exatamente sobre aquele assunto. E você abre a Bíblia de forma aleatória. Você fala, não sei onde que eu vou buscar hoje a palavra, não sei qual é o versículo. Eu vou abrir aqui, vou começar a ler e meditar na palavra sobre aquela página que eu abri. Adivinha onde você vai abrir? Exatamente naquela palavra. Pode ver, amados, pode conferir. E de repente você vai ouvir um louvor, vai ouvir uma música e aquele louvor fala o quê? Exatamente sobre aquele assunto. Então, amados, não é coincidência, né? Como o pessoal fala, Jesus-cidência. Jesus nunca desiste de nós. Jesus está sempre nos convidando, amados, batendo na porta do nosso coração. Jesus não erra endereço, Jesus não erra horário. Jesus está sempre nos chamando para pertinho dele. Então, de repente, você está passando por alguma luta, aquieta-te e saiba que Deus é Deus. Se aconchegue em Deus. Chega pertinho dele. Vá buscar nele a resposta para tudo o que você está passando. Queridos, amados, preciosos, dito tudo isso, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, mais uma vez eu vou dizer, porque não haverá outro dia 18 de março de 2025. Então esse é um dia único. Essa é uma oportunidade maravilhosa para que a gente faça aquilo que precisa ser feito. E de repente você está triste, você está com a consciência pesada, porque você falou demais ontem, andou falando além do que você devia na semana passada, você foi contar alguma coisa para alguém e de repente quando você viu, você se excedeu. Você falou mais do que você tinha planejado ali para falar, acabou falando de outra pessoa e isso acabou te deixando assim, triste. Amado, saiba que todo dia novo que começa é uma oportunidade maravilhosa para que a gente se arrependa, para que a gente genuinamente, amados, entenda, deixe para trás o que é preciso deixar para trás e avance para as coisas que estão adiante. E hoje nós vamos ver 2 versículos, amados, que está lá em Provérbios 18, propositalmente, para que a gente lembre de ler o capítulo de Provérbios 18. Provérbios 18, versículos 12 e 13. Vocês, com certeza, quando tiverem hoje o seu tempo, lendo Provérbios 18, vocês vão encontrar esses versículos lá. Vamos lá, Provérbios 18, versículos 12 e 13. Antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Amados, vamos falar do versículo 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Sabe, amados, quantas vezes a gente vê uma pessoa que está ali no dito auge, né? Aquela pessoa estava no auge. Nossa, de repente caiu, levou um tombão, perdeu tudo, né? Então, amados, nós precisamos estar sempre atentos com o tal do
auge, né? E às vezes a pessoa não precisa nem estar ali, não, estou no auge, alcançou tudo o que queria, não. Às vezes a pessoa alcança uma coisa que um dia ela quis muito, uma coisa que ela queria que acontecesse na vida dela, ela alcançou aquilo ali e ela já começa a olhar para todo mundo com arrogância. E ela já começa a se achar melhor, já começa a olhar de cima para baixo para todo mundo, ela já começa a se achar um ser superior, ela já começa a achar que ela é melhor do que as outras pessoas. Pode ser porque ela conquistou muitas coisas, às vezes quando ela conquistou uma simples coisa, ela já começa a achar que é melhor do que as outras pessoas e ela não ouve mais as pessoas, ela já começa a achar que ninguém ali presta, ninguém ali é digno de andar com ela, ela já começa a achar que ficar conversando ali com as pessoas que ela conversava é perda de tempo, ela começa a achar que tudo dela é melhor, então por isso aquela pessoa ali não tem direito de falar nada sobre a vida dela. Mas a gente não sabe, né, amados? O olhar já começa a ficar altivo, né, muitas vezes. Você vê as pessoas conquistando as coisas, ao invés dali, esse é um ponto de atenção máxima. Quando as pessoas começam a decolar, quando elas decolam, quando elas alcançam coisas que elas queriam muito alcançar, seja um cargo, seja algum bem material, seja alguma coisa que elas um dia queriam e aconteceu. E ali, amado, começou a levantar voo. Esse é um ponto de atenção. Quando tá lá voando, é um ponto de atenção, amados. Porque a gente nunca pode nem deve esquecer que tudo vem de Deus. E a pessoa começa a achar que veio dela, que foi ela que conseguiu, foi ela que conquistou. Mas a Bíblia nos diz, amados, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ao passo que a porta que Ele fecha, também ninguém abre. Então a gente precisa entender que toda boa dádiva vem do Senhor, assim como está escrito. Deus é bom o tempo todo, amados. Então a gente nunca pode achar que fomos nós, fui eu. Veio de Deus, amados. Deus é a nossa fonte. Deus é a fonte de tudo, de todas as coisas. E a gente vê na Bíblia as pessoas honrando a Deus, grandes nomes da Bíblia, honrando a Deus em absolutamente tudo. As pessoas tendo essa consciência que tudo vem de Deus. Então, prestem sempre atenção, amados, para manter a humildade no coração. E a gente vê o grande exemplo da nossa vida, né, amados? Aquele que nos influencia, aquele que é nosso exemplo, Jesus, o nosso Senhor Jesus sendo Rei dos Reis. A gente vê a humildade de Jesus em tudo. Ele já sabia o que a pessoa precisava, ele já sabia, mas ele ainda assim fazia questão de dar vez para aquela pessoa, fazia questão de fazer com que aquela pessoa fosse ouvida. Que a gente entra aqui no versículo 13, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Quantas vezes, amados, a pessoa começa a falar, a pessoa fala assim, eu tenho uma coisa para te contar, você, eu já sei, e a pessoa tá ali tentando dizer, não é isso, eu posso contar, eu posso dizer o que é, e aí a pessoa dá 3 palavras, já viu que você está conversando com alguém, você tá ali falando, a pessoa quer completar a palavra que você tá dizendo, você tá ali, a pessoa, não, tá, já sei, aí interrompe toda hora, ela quer completar a palavra, ela quer completar a sua frase, e muitas vezes não é nem aquilo que você ia dizer mesmo. Veja que na Bíblia diz, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Lembre-se sempre, amados, nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma única boca, por alguma razão, não é verdade? Então que a gente ouça mais e a gente vê também, como eu estava dizendo, o nosso Senhor Jesus sempre deu lugar às pessoas. O que você quer que eu faça por você? Ele sabia, amados, mas ele queria ouvir, ele queria que aquela pessoa dissesse, ele queria que aquela pessoa colocasse para fora. E será que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, amados? Será que quando alguém vem falar alguma coisa,
a gente diz assim, já sei, e aí corta a pessoa e quer completar a palavra e a frase, ou a gente está ali ouvindo para não cometer insensatez e para não passar vergonha. Muitas vezes, amados, muitas vezes, a gente fala. E quando o outro vai falar, a gente não quer ouvir. Então, amados, na nossa vida, a gente precisa cada dia mais, estar atento e lembrar o que a Bíblia nos diz. Porque pode acontecer, amados, da gente estar numa fase ansiosa, da gente estar numa conversa com alguma ansiedade. Então a gente não está nem ali ouvindo o que a pessoa está falando. A gente só quer que ela termine, coloque ali um ponto, uma vírgula, para que a gente comece a falar sobre aquilo que a gente tem para falar. Só que a Bíblia é o nosso manual. E o manual, inclusive, nos ensina como ter uma comunicação efetiva, uma comunicação eficaz. Então, ouvir faz parte. E veja nosso Senhor Jesus na sua grandeza, mantendo o coração humilde. Ele diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus manteve a humildade, ele é humildade no coração, amados, de se relacionar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de dar voz às pessoas, de querer estar junto com as pessoas, de ir curando as pessoas. A todo momento, amados, ele manteve essa humildade no coração. E assim nós também devemos ser, amados. Não importa se conquistamos uma coisa, 1000, 100, alguma coisa que a gente queria muito, a gente vê nossa vida voando, decolando lá na frente. Lembre-se sempre dos dias que você orou, dos dias que você clamou ao Senhor para viver o que você está vivendo hoje, dos dias que você com os olhos cheios de lágrimas falou, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda a sair dessa situação. Senhor, me ouve, estende a sua mão para mim. Eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais essa situação. E você hoje está vivendo o que você está vivendo. Não se esqueça desses dias, amados. Não se esqueça dos dias que você se prostrava, dos dias que você clamava ao Senhor. E mantenha, amados, mantenha todos os dias. Vai orar, vai buscar Deus. Não pense que você já alcancei tudo, então não preciso mais. Amados, Jesus sendo Jesus, a gente vê ele em vários momentos se afastando dos discípulos, se afastando da multidão e indo para o local secreto orar. Entrar em harmonia com Deus Pai, amados. Entrar ali e receber a palavra, o direcionamento dele, orar. Jesus nunca disse, se você tiver a fim de orar, se a sua vida estiver ruim, se a sua vida estiver boa. Não, Jesus diz, quando você orar, é claro que você vai orar. Isso é óbvio que você vai orar, quando você orar. Então a gente nunca deve esquecer, amados, de onde Deus nos tirou. Nunca devemos deixar de orar, nunca devemos deixar que nada envaideça o nosso coração, porque a gente sabe que causa orgulho, a gente sabe que causa arrogância, e isso está muito longe do que Deus espera de nós. Antes da queda, o coração do homem se envaidece. Então cai naquilo que nós falamos agora há pouco, quando a pessoa pensa que ela está no auge. Nunca alcancei, eu estou no auge, nossa. Cuidado. Porque veja, antes da queda, o coração do homem se envaidece, ou seja, o coração do homem se envaideceu, vai ter queda, ponto. Então, é importante sempre, todos os dias, manter o coração doce, puro, humilde. Ai, Paula, mas você não sabe, não tinha nada, agora eu tenho tudo. Amados, nós temos tudo quando nós temos Deus na nossa vida. Quando nós temos Jesus reinando, brilhando, absoluto no nosso coração, quando a gente busca o abençoador, querer se relacionar com o abençoador, em primeiro lugar, é bênção, é consequência desse relacionamento, ela vem, é claro que vem, amados, claro que vem, a Bíblia, em todos os momentos, Deus faz questão de nos lembrar da generosidade dele, da natureza dele, generosa, doadora.
Ainda mais sendo nosso Pai, Ele dá, o Pai dá bons presentes. A Bíblia nos diz, o próprio Jesus nos diz que na Bíblia que Deus nos dá bons presentes. Então receba com alegria e com gratidão tudo que vai chegando de bom na sua vida. Vai agradecendo a Deus, agradecendo. Não é para chutar para longe essas coisas, não. Assim, vem de Deus, amados. Toda boa dádiva vem de Deus. Coisas boas estão alinhadas com a palavra de Deus. Foi Deus te presenteando, foi Deus te honrando, foi Deus derramando na sua vida, foi Deus sendo doador, Deus sendo provedor na sua vida. Então receba com alegria, com gratidão. O que a Bíblia nos alerta é para que a gente não receba alguma coisa, então comece a se achar melhor do que os outros. Comece a se achar a última Coca-Cola do deserto, né? Como as pessoas falam, o último biscoito do pacote. Aqui em São Paulo as pessoas falam bolacha, mas no Rio é biscoito. O último biscoito do pacote, né, amados? Que a pessoa acha que é aquele biscoito ali e que ela é o melhor biscoito porque ela é o último daquele pacote tão desejado. Então, amados, que a gente sempre tenha sempre em mente um coração humilde, um coração disposto a obedecer. Não importa quão alto Deus te leve, não importa quão longe Deus vai te levar. E essa é a intenção dele, sim, com certeza te levar para lugares altos. Mas mantenha o seu coração blindado de tudo o que você deve guardar. Guarde o seu coração, pois dele provém toda a sua vida. Então guarde sempre o seu coração. Tenha sempre essa palavra em mente. Deus me prosperou, Deus me fez avançar, Deus isso, Deus aquilo. Então, meu Deus maravilhoso, que eu mantenha sempre o meu coração intacto, que eu mantenha sempre o meu coração puro, que eu mantenha sempre o meu coração voltado a ouvir o próximo, voltado a ajudar o próximo, voltado a orar pelo próximo. E não importa, fale para ele quão longe, quão alto o Senhor me leve, que eu mantenha o meu coração humilde, assim como Jesus diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Veja, amados, há um comando de Jesus nessa palavra: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então aprendam de mim, aprenda de Jesus, beba da fonte de águas vivas, aquela fonte que nunca cessa, a fonte que nunca cessa, amados, a fonte que é o nosso Senhor Jesus. Beba dessa água fresca, beba de Jesus, amados, todos os dias, do que Ele quer derramar sobre a sua vida. Entregue-se a esse amor de Jesus. Vá conversar com Ele, vá orar, vá meditar na palavra. Se aproxime dele, aproxime-se dele. Pode ter certeza que Ele vai se aproximar de você. Agora, não esqueça o comando que Ele deu. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele sabia ouvir, ele já sabia o que a pessoa queria, ainda assim Ele dava voz para aquela pessoa. Ele fazia aquela pessoa se sentir especial. Ele fazia com que as pessoas que cruzaram o caminho dele tivessem voz, fossem ouvidas. Ele tinha essa habilidade, esse dom maravilhoso de comunicação, de fazer com que a pessoa se sentisse especial. Aquelas pessoas, amados, que achavam que estavam acostumadas a ouvir ali muita coisa ruim. Ninguém queria mais contato com aquelas pessoas, ninguém queria nem falar com aquelas pessoas. A gente vê vários exemplos. A mulher samaritana, por exemplo, que ela ia no poço, amados, com aquele sol do meio-dia, porque ela não queria cruzar com ninguém, de tanta coisa que aquela mulher já ouviu, uma mulher sofrida. E Jesus fez questão de ir lá, encontrar com ela e entregar uma palavra. E Ele revelou para ela que Ele era um Messias. E ela imediatamente foi contar para todo mundo sobre o nosso Senhor Jesus. Ela chamou, falou: venham ver. Pro evangelista, assim, no encontro com Jesus. Ela foi lá e falou: venham todos conhecer, venham todos ver, venham todos ouvir dele. Ele está aqui.
Então, amados, a gente tem muito que aprender com Jesus. Muito, de muito, de muito. Todos os dias. E Ele quer nos ensinar. Ele quer derramar sobre a nossa vida, amados. Esse deve ser sempre o nosso objetivo. Fiquem firmes nessa palavra. Se relaciona com Jesus. Vai aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Não importa o quão longe, quão alto Deus leve você. Não esqueça de onde Ele te tirou. Não deixe de orar. Não comece a achar que é você. Agradeça a Deus todos os dias por tudo. E quanto mais você agradecer, amados, mais as coisas vão acontecer para você. Pode ter certeza disso. Como é maravilhoso a gente ter esse olhar de gratidão, a gente ter olhar para saber agradecer por tudo. Tudo. Sabe o que é tudo, amados? Tudo sempre tem motivos, sim, para você agradecer. Já falei aqui algumas vezes, a gente vê pessoas sem perna, sem braço, pessoas que não podem ir ao banheiro, pessoas que estão com sede, precisa de alguém ali para dar água para ela, que se quer ir ao banheiro, precisa de alguém para levar aquela pessoa ao banheiro. E a gente vê essa pessoa, amados, nessa forma, com alegria e gratidão. E sim, é um tabefe na nossa cara. Para as vezes que a gente está ali reclamando, achando que não tem alguma coisa, está ali olhando só para a falta, e você vê a pessoa que precisa de alguém para tomar um copo d'água, e a pessoa dando aí uma palavra de incentivo, e a pessoa falando de Jesus, cheia de Jesus, e a pessoa falando ali coisas boas, a pessoa olhando para a vida com positividade, e a pessoa olhando ali para a vida, agradecendo por tudo que ela é, pela vida dela. A gente fala, meu Deus do céu, que vergonha. Então, amados, nós sempre temos... Que vergonha, assim, eu estava reclamando por aquilo ali, estava achando que aquilo ali era um problema na minha vida e de repente eu vejo essa pessoa, encontro essa pessoa, conheço essa pessoa e eu fico realmente muito envergonhada, porque eu achava que era um problema, estava ali reclamando e de repente eu conheço uma pessoa dessa, cheia, maravilhosa, cheia de gratidão, uma pessoa abençoada, falando com alegria, falando com um sorriso no rosto. Então nós temos muito que aprender e Jesus coloca pessoas na nossa vida, amados, para que a gente aprenda. Tá reclamando? Olha só essa pessoa aqui. A gente, meu Deus do céu, me perdoa, Senhor. Então nós temos, e quanto mais a gente vai agradecendo, troca essa lente de reclamação, de lamúria, por gratidão, por obrigada, 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 meu Jesus, obrigada, meu Jesus, obrigada por tudo. Mais as coisas vão acontecendo, mais vai mudando, amados, vai mudando, algo dentro de nós vai mudando, porque a Bíblia nos diz para em tudo a gente dá graças. Então vai mudando dentro de nós e de dentro, consequentemente, vai mudar fora. É natural, amados, natural. Só que a gente quer o quê? Mudar fora antes de mudar dentro. É um processo, é uma jornada. Então a gente muda dentro, vai dentro, 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 dentro. Consequentemente, vai mudar fora. É uma consequência natural de quando nós mudamos dentro. Amados, queridos, preciosos, fiquem com essa palavra. Vamos todos ler Provérbios 18, capítulo inteiro. Hoje nós falamos sobre Provérbios 18, versículos 12 e 13, e sempre mais, né? Porque Deus sempre derrama mais nas nossas vidas. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, se alegre na presença do nosso Deus soberano. Saiba que você é visto, vista, notado, notada, conhecido, conhecida por Deus. Ele te escolheu, Ele te teceu no ventre da sua mãe. Então Ele sabe exatamente quem é você. Você não é um erro, você não é uma falha, você não é um por acaso eu nasci. Não, você é amado, conhecido, conhecida, visto por Deus, muito amada. Amada, amado, são todos amados. Um beijo, queridos. Nós nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar a live depois. Obrigada, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada, tá bom? Que Deus os abençoe poderosamente e se alegre, amados, porque não haverá outro dia, 18 de março de 2025, esse é um dia único. Esse é o dia que o Senhor agiu, Ele já fez. Então, desfrute desse dia, desse presente de Deus para cada um de nós. Um beijo e até amanhã, em nome de Jesus. Kátia, Lu, Silvana, amém, minha querida. Que Deus os abençoe grandemente. Você e
toda a sua família, em nome de Jesus. André, amém, querido. Ana, Cá Ferreira, Lucas, Silvânia, Rosângela, Emanuel, Brenda, Ana. Amém, minha querida. Amém, Ana, em nome de Jesus. Angélica, obrigada, viu? Amém. Amém, amém. Glória a Deus, obrigada, viu? Do fundo do coração, muito obrigada. Obrigada mesmo. Priscilinha, Carmelita, Lucas, Fernando, Ruth, Vitor, Bruno, Elilda, Nájila, Mari, Robert, Michele, Nayana, Carol, Fininho Artes, sem esse Insta, Grazi, Fábio, Jaci, Cauã, Nani, ou Nani, Diferenciada, Sandra, Janderson, Romilda, Juliane, Andressa, um beijo, e todos vocês, queridos, que estiveram aqui, um beijo no coração de todos, até amanhã, em nome de Jesus.